Em mais uma edição do nosso Ponto de Vista, hoje vamos falar com Quintino Severo. Ele que é secretário de Administração e Finanças da CUT Brasil e está em visita aqui à Central Única dos Trabalhadores de Brasília. Quintino, as normas que regem o mundo do trabalho estão assim totalmente conturbadas, né? Essa mudança, o que acarretou para os trabalhadores? Mas primeiro, fora Temer. Exatamente, fora Temer. Na verdade, a reforma trabalhista, assim proposta, que eu digo que não é uma reforma, que é uma deformação, porque destruiu, né, a nossa legislação, destruiu os contratos de trabalho de forma geral, passam por um momento completamente diferente a partir de agora. A possibilidade de contratação por parte dos empresários, ela muda totalmente, tem uma alteração profunda. Na verdade, se criou aí uma legislação que antecede, né, ao século XX, ou seja, é uma legislação do século XIX, na verdade, que se coloca nesse momento, dado as possibilidades de flexibilização e de precarização que a reforma traz. Na verdade, criou, isso que tu falaste, uma grande confusão na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras do nosso país. Então, portanto, agora cabe a nós, sindicalistas, nós, junto com os trabalhadores, construir a resistência para enfrentar esse desmonte que foi apresentado para nós a partir da reforma trabalhista. A reforma ela começa a vigorar a partir de novembro e os danos vão ser a curto, médio e longo prazo. O que primeiro vai ser sentido pelo trabalhador? Bom, eu acredito que a reforma, como tu falaste, ela vai atingir, né, a curto, médio e longo prazo, e também as nossas categorias também serão atingidas de forma diferente. Terá mais intensidade, certamente, agora em algumas categorias, a médio prazo outras e a longo prazo outras categorias. O fato é que tanto as categorias do setor público como da iniciativa privada, tanto rural quanto urbano, todas serão atingidas pela reforma, né? E eu acredito que esse processo de precarização ele vai se acirrar, especialmente naquelas categorias que hoje têm uma certa vulnerabilidade, digamos assim, do ponto de vista da relação com os empregadores e da demanda dos empregadores. Eu penso que, por exemplo, o contrato intermitente ele será adotado rapidamente em setores como bares, restaurantes, hotéis. Eles vão, na minha opinião, vão intensificar a contratação pelo contrato intermitente agora, já no início da aplicação da reforma. Outras categorias vão sofrer ao longo do período também muitas transformações. O tema da terceirização, por exemplo, eu acredito que vai ser intensificado a partir de agora, né? Os empresários têm muita vontade de terceirizar, muita vontade de, especialmente, terceirizar a atividade fim, que é, sem sombra de dúvida, a destruição completamente de um profissional ou de uma profissional, porque terceirizar uma atividade fim onde o trabalhador é mais especializado, tem mais vínculo, né, qualificação, enfim, vai ser terrível para os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Mas não tenho dúvida que será iniciativas que virão com muita rapidez, até porque há essa ansiedade do empresariado em aplicar a terceirização. E quanto aos sindicatos, como eles vão sentir esse golpe? Bom, os sindicatos, na minha opinião, precisam, a partir de agora também, se reorientar, se repreparar, se reorganizar, né? Eu diria que a estrutura sindical brasileira ela vai precisar passar por uma transformação, né? Nós já sofremos uma transformação na estrutura sindical brasileira ao longo a partir da década de 90, com as transformações no mundo do trabalho, que foi algo mundial, na verdade. O movimento sindical precisou se transformar, e no caso do Brasil agora, com a reforma trabalhista, os sindicatos também precisarão se reestruturar. Nós precisamos reorganizar o movimento sindical para preparar para essa nova fase. Eu não tenho dúvida de que nós precisamos fortalecer cada vez mais o movimento sindical, fortalecer cada vez mais os nossos sindicatos, do ponto de vista da sua organização, da sua capacidade de representar bem as categorias, representar bem os trabalhadores, porque isso vai exigir muito. Na medida em que, por um lado, o empresariado vai tentar individualizar a relação de trabalho com seus empregados, e nós, do sindicato, precisamos pressionar para coletivizar cada vez mais essa relação, ou seja, nós precisamos cada vez mais ter capacidade de representar cada vez melhor os nossos trabalhadores e as nossas trabalhadoras. Será que o trabalhador já entendeu o dano que está sendo causado? Eu acredito que não. Eu acho que o governo
né, e os empresários tiveram uma possibilidade muito grande de, através dos meios de comunicação e através, inclusive, das campanhas pagas com dinheiro público, paga pelo governo com dinheiro público, de enganar os trabalhadores, ludibriar os trabalhadores e criar uma imagem de que isso seria bom, de que a história da modernização era o que seria bom. Acho que esta imagem ainda está na cabeça dos trabalhadores, e nós precisamos desmanchar esta imagem e mostrar a realidade. E a realidade é dura, ou seja, os trabalhadores vão começar a sentir na medida em que o empresário vai chamar ele no departamento pessoal e vai oferecer: ou tu aceita trabalhar mais ganhando menos, ou tu vai ser demitido. Esta vai ser, infelizmente, a hora que o trabalhador vai perceber o grau de danosidade que é essa reforma trabalhista para a vida dele, para a vida da sua família. Os empregadores foram os que mais apostaram na reforma trabalhista. Nós sabemos, inclusive, que tem textos, artigos da reforma trabalhista que saiu de dentro das grandes confederações empresariais, né? Foi, na verdade, redigido pelos assessores dos empresários e entregue para os deputados. E, infelizmente, foi uma coisa mais ou menos automática, ou seja, copia e cola e aprova no plenário. Então, portanto, os grandes beneficiários da reforma trabalhista sem sombra de dúvida, os empresários que vão ter a possibilidade de fazer o que querem com o trabalhador. É voltar, como falei, ao século XIX, é voltar à pré-escravidão ou escravidão no nosso país. Infelizmente, essa é a proposta que foi aprovada e que entra em vigor agora em novembro. A reforma trabalhista é apenas a ponta do iceberg. Tem muitas outras matérias que estão tramitando que prejudicam diretamente o trabalhador. Sem dúvida, mas eu acredito que a grande matriz, nesse caso, é a reforma trabalhista, né? As demais reformas que virão e que estão em pauta no Congresso Nacional, alterações, na verdade, que tem muitas propostas de alterações no Congresso Nacional em relação à legislação trabalhista, elas acabam agora sendo secundarizadas, porque, na verdade, a grande matriz, que é a reforma trabalhista, ela está consolidada, ela está aprovada e, portanto, agora questões de ajustes que são certamente menos importante, inclusive, para os próprios empresários e para o próprio governo. A própria reforma da Previdência, ela acaba perdendo um pouco o sentido, na medida em que qual é o trabalhador que vai conseguir 25 anos ou 30 anos de contribuição contínua para se aposentar. Evidentemente que esse trabalhador só vai se aposentar por idade, lá nos 65, 70 anos de idade, 60 anos de idade. Então, portanto, essa discussão, inclusive, da reforma previdenciária, que veio com muita força, com muita necessidade de fazer e fazer rápido, ela acaba perdendo um pouco essa importância, dado que nenhum trabalhador vai ter aí a possibilidade de ter uma contribuição de 30, de 40 anos de contribuição, porque não vai ter contribuição formal nos moldes que está apresentado para a reforma trabalhista. Então, portanto, o cenário mudou e vem mudando drasticamente a partir dessa matriz aí da reforma trabalhista. E agora, como organizar esse enfrentamento? Bom, a CUT, nós temos debatido e temos orientado os nossos sindicatos primeiro, não abrir mão daquilo que nós temos hoje. Ou seja, nossos sindicatos, todos eles fazem convenção coletiva ou acordo coletivo. A nossa orientação é que tanto as convenções quanto os acordos coletivos mantenham as mesmas cláusulas, ou seja, manter o mesmo padrão de contratação no Brasil, não permitir que os empregadores já na convenção coletiva flexibilizem a contratação. Então isso é importante, porque isso dá condições da gente continuar resistindo e continuar mostrando para os trabalhadores que é preciso resistir e que a reforma ela é danosa se nós deixar aplicar. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é começar a pensar agora como é que os nossos sindicatos vão se organizar para enfrentar esse novo desafio, né? Principalmente do ponto de vista desse fracionamento que ocorreu aí nas relações de trabalho. É trabalho intermitente, é trabalho terceirizado, é trabalho por tempo determinado, quer dizer, um conjunto de contratos que se apresenta aí, que os nossos sindicatos agora precisam se apropriar e enfrentar para que os empresários não consigam consolidar nas suas empresas, nos seus locais de trabalho, esse modelo de contratação. Então esse é um grande desafio que está colocado para os sindicatos. O outro grande desafio para os sindicatos é do ponto de vista do seu financiamento, que na minha opinião, e a CUT já decidiu por isso, é nós fazer uma grande campanha de sindicalização, mas não só uma campanha de sindicalização despolitizada. Nós queremos fazer uma campanha de sindicalização militante, onde o dirigente vai lá conversar com o trabalhador, convencê-lo de que é importante ser associado ao sindicato, é importante ser sócio do sindicato, para que ele associado ao sindicato, para que ele possa também ter ali
um respaldo maior e ter ali as condições de ter uma ferramenta que os defenda frente a esta avalanche de ataques que está vindo com a reforma trabalhista. Então, os desafios são desafios importantes agora, né? Nós temos a tarefa, né, nesse próximo período, que ainda tem até novembro, ainda com a legislação atual, preparar a nossa ferramenta, que é os nossos sindicatos, que é a nossa central sindical, para o enfrentamento desse novo cenário que se apresenta a partir de novembro. A reforma trabalhista, de que forma que ela vai impactar na economia do país? Bom, ela vai, digamos assim, ela vai desmanchar a economia na nossa avaliação, né? Que na medida em que os trabalhadores não tenham mais um contrato fixo de trabalho, não tenham mais uma perspectiva de fazer uma compra a médio e longo prazo, adquirir um bem, um imóvel ou qualquer outro tipo de bem, não pode se planejar mais para adquirir um bem, né? É difícil um trabalhador que tem um contrato intermitente, por exemplo, trabalha um dia, outro não, uma semana tem trabalho, outra não, consiga comprar algum bem, como uma casa, um carro, um bem mais durável e que exige um investimento. Isso vai ter um impacto direto na economia do Brasil, né? Eu diria que vai ter um impacto muito forte na infraestrutura, porque os trabalhadores, se já têm hoje dificuldade de comprar sua casa própria, muito mais dificuldade terão, então, portanto, vai ter um impacto econômico grande, assim como terá um impacto no próprio dia a dia, no próprio consumo mais familiar, né? O consumo diário, que certamente vai reduzir. Reduzir consumo nesse momento é reduzir a capacidade da engrenagem da economia a girar, né? Porque quando tem consumo, tem produção, quando tem produção tem emprego e assim consequentemente. A reforma trabalhista, por mais que o governo e os empresários neguem, ela terá um impacto econômico na vida do nosso país que não tem dimensão, é impossível nesse momento dimensionar o impacto que terá. E terá um impacto muito grande, não temos dúvida disso. Porque a instabilidade gera insegurança, a instabilidade gera não investir, e não investindo não terá, evidentemente, consumo e, consequentemente, não terá impostos, não terá renda, a renda vai circular muito menos no nosso país. Então, por isso que a gente tem que ter clareza, né, de que o impacto econômico será grande. Agradecendo a sua presença aqui na CUT Brasília, você gostaria de deixar uma mensagem para os nossos dirigentes, para os trabalhadores? Sim, eu acredito que, por mais que esse momento é um momento muito difícil, né, de grande impacto na vida do mundo do trabalho no Brasil, nós precisamos, e nós, dirigentes sindicais, temos a capacidade também de nos fortalecer. Em momentos de crise, em momentos de dificuldade, que a gente encontra o renovar, o reinventar. E o movimento sindical tem a grande capacidade, nesse momento de tanto ataque, de tanta tentativa de fragmentar, de individualizar as relações de trabalho, nós temos a oportunidade de trabalhar ao contrário, de criar cada vez mais energia nos nossos sindicatos, unificar cada vez mais a nossa capacidade de atuação enquanto sindicatos, para exatamente enfrentar esse momento e, quem sabe, como diz no linguajar popular, desse limão fazer uma grande limonada e mostrar para os empresários e para os empregadores que nós temos condições de enfrentar e vamos enfrentar com muita qualidade esse momento e certamente, quem sabe, né, conseguir inclusive derrotar essa reforma, que seja ela na prática, seja ela na legislação, seja ela na prática, porque a CUT em especial, a sua vida toda foi enfrentar a legislação. Então, portanto, né, não vamos aceitar dobrar a espinha, digamos assim, dobrar o corpo para essa reforma, vamos enfrentar ela, e os sindicatos têm uma grande oportunidade, os nossos dirigentes sindicais têm uma grande oportunidade nesse momento de se reinventar, de se preparar e sair muito fortalecido nesse processo. Então eu queria deixar essa mensagem para os nossos dirigentes e dizer para os trabalhadores que a CUT vai continuar defendendo os trabalhadores, vai continuar lutando para evitar que o desastre caia sobre suas cabeças.